Oi, meus amores, boa tarde para vocês, tudo bem? Fala, minha gente, estamos chegando. Excelente tarde para você. Terça-feira, hein? Estamos juntos. Mais um Entre Família, graças a Deus. Da nossa família para sua família. Fazia tempo que eu não trazia essa frase aí, né? E aí, pastor Aleixo? E aí, Everaldo, tudo bem? Hoje feriadão para muita gente. Isso significa que talvez você aí esteja com um pouco mais de tempo, com a família em casa, tá tentando se esquivar do carnaval, mas o legal é que a gente consegue falar sobre coisa séria e importante. Espero que você esteja muito bem. Tô bem, Abinal. E lá, muito barulho na sua casa? Mas até que não, antes tinha uns ensaios, uns barulhos, uns negócios lá que para dormir era complicado. Mas agora acho que estão em outros cantos aí. É você que tá fazendo. Agora é a gente que faz, né? Tem carnaval em Guararema? Não, deve ter. Acho que não. Tem, Não. tem. Mas bem São familiar. 16 pessoas. Assim. Tudo. Mas eu tô longe dali também. Eu ia dizer que o Abinal, quando ele estava acompanhando ao longe, ele já estava decorando o enredo. É verdade. E aquilo Sem vai querer, grudando Jesus, na cabeça. libera minha mente. Eu acordava já cedo com aquilo na música, eu falei, não, eu preciso substituir. Daí eu colocava outra música. Arautos do Rei. Isso mesmo, Arautos do Rei. Colocava Arautos do Rei e Senhor, vai tirando. E aquilo fica. Gente, você escuta uma credo. coisa que não quer escutar, né? Mas, enfim, nós vamos falar hoje sobre como melhorar a atenção e o raciocínio das crianças. O que a gente vai aprender no programa de hoje para a vida prática, você com seus filhos aí em casa, muito importante, hein? Para falar com a gente sobre esse assunto tão importante que está aqui, ó, na superfície dos debates, atenção, é a Anne Medeiros, que é pedagoga especialista em educação musical, falando em atenção e desenvolvimento. Já apareceu aí na sua tela, Anne, que vai tirar as nossas e as suas dúvidas com as suas interações também. Verdade, hein? Verdade. E olha, algumas informações ali que a gente vai trazendo ao longo do programa, mas achei interessante que o Brasil, olha só, o Brasil, de acordo com alguns dados divulgados no ano passado, por uma organização, né? Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mais da metade, 54,3% dos alunos brasileiros de 15 anos apresentou um baixo nível de criatividade ao solucionar alguns problemas sociais. Ou seja... Não é um número pequeno, é um número muito elevado. O que tem feito com que isso aconteça? E será que é possível reverter ainda essa situação? Quanto tempo leva até que isso aconteça? E que medidas, né, são necessárias também? Ainda vamos conversar com uma neuropsicóloga, Joyce Souza. Ela vai falar justamente sobre esse desenvolvimento a partir do próprio cérebro e sua estrutura, diante do uso das telas, por exemplo, dos muitos estímulos que as nossas crianças estão afeitas a elas no dia a dia, parecendo brincadeira, mas que é coisa séria. Nós vamos ter ainda notícia com o Lucas Nascimento. Tá no acampamento aí, o Lucas. Avisa pra ele, avisa pra ele. Pausa bem rapidinha, 30 segundos, e já voltamos com você. O seu Entre Família já começou. Às vezes dá a impressão de que os nossos filhos hoje são mais inteligentes, as crianças de hoje são muito mais espertas, mais inteligentes do que éramos nós. Mas parece, os dados estão apontando para algo diferente dessa nossa impressão. O que será que está acontecendo, Robson Aleixo? Será que é conhecimento ou é inteligência? Teu nome já é Robson Aleixo? Já começou, hein, pastor Aleixo? Ô, pai! Sabe que outro dia ele falou assim, quando você estiver bem velhinha, você não vai ter amigos. Alguma coisa assim. Enfim. Não, mas... E aí, não falta muito, não. Você vai fazendo o seu planejamento já, viu? Falta nem para perder os amigos, nem para ficar velhinho. Não, a frase não. Na verdade, a outra frase é assim, eu não sei como você tem amigos, mas você continua amigo? Continua amigo, então tá bom. claro. Tá Conheço. garantido. Porque ele nem lembra mais o que foi que você falou. Quando ele lembrar, ele vai repensar. O que foi, meu? Não tem como a gente falar sobre nenhum panorama sem esquecer que a gente vive um fenômeno global que altera o modelo de civilização. Esse modelo de civilização está fortemente afetado pelo mundo das tecnologias digitais e o mundo, não só a tecnologia digital, mas a criação de ambientes virtuais de maneira bem massiva. Ambiente virtual não é uma coisa que a gente que é novidade, mas a popularização, a familiarização da virtualidade, ela causa alguns efeitos mesmo e que foram já por algumas pessoas ditas, tem publicações aí de anos atrás, mais de 20 anos pessoas falavam. Hoje a gente tem um efeito bem forte. Então tem muitas causas, creio, muitas causas, mas não dá para não passar por essa. Verdade.
E com você aí de casa, como é? Pergunta do dia, como é o interesse do seu filho, por exemplo, para ler, para estudar? Quanto tempo ele fica concentrado? Você acha que seu filho é atencioso ou não? Compartilhe a sua experiência com a gente. Como foi com você essa percepção com o seu filho? Olha, eu acho que acaba sendo... Até uma coisa que eu quero perguntar depois aqui para a Anne, né? Porque às vezes para algumas coisas essa inteligência, essa sabedoria não está surtindo muito efeito, mas para outras, quando vai mais para a área de tecnologia, isso e aquilo e tal, já sabe, né? Um interesse maior, já sabe muito mais como mexe uma coisa e outra tal. Será que isso seria só questão de interesses, igual aqui esse estudo apontou, né? Que em relação ali ao nível de conhecimento, tentar solucionar problemas sociais e científicos, feito por uma prova internacional, eles foram ruins. Mas se fossem outros assuntos, talvez seriam bons. Não sei, até para a gente entender e pensar um pouco também, mas fato é, tem algumas situações que precisam aprender a solucionar, né? Principalmente esses problemas sociais. A gente precisa colocar no centro da discussão qual é o objetivo, qual é o parâmetro. Então, por exemplo, a pesquisa que você citou, ela é feita pela OCDE e é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O mercado e o mercado de trabalho ele é dinâmico, ele é fluido. E ele cria expectativas de adequação para o mercado de trabalho da maneira como ele está sendo fluido. Então, muitas vezes o trabalho vai mudar de formato e ele passa a ter exigências de competências e habilidades para o formato dele. E isso é uma coisa que precisa ser discutida. Ou seja, o meu filho, ele necessariamente tem uma inteligência diminuída ou aquilo que o mercado de trabalho está exigindo para aquele momento, ele já está inadequado. Porque nós criamos filhos e não ignoramos o trabalho. Mas nós não criamos filhos exclusivamente para o mercado de trabalho. Exato, para a vida, para as relações, para a vida. Então, emocionalmente. Esse contraponto, né? Será? Quantas crianças são, quantos de nós adultos e quantas crianças hoje com toda essa alfabetização digital, mas não são alfabetizadas emocionalmente. Então a gente precisa tratar disso. Bom, meus amores, então pergunta feita. Você percebe que suas crianças são o seu filho único, não sei quantos você tem, é mais concentrado, se concentra na leitura, tem um raciocínio lógico, prático? Como é que ele lida com a matemática? Você percebe que há uma defasagem, alguma espécie de deficiência, se assim podemos dizer, na própria aprendizagem do seu filho? Compartilhe com a gente o que você pensa aqui ao longo do programa no nosso WhatsApp 983-150249. Mas ao que parece, nós vamos aí conversar com o Lucas Nascimento, que anda por algum canto do Brasil? O Lucas não pode escapar, porque se ele escapar, ou a Darleide ou a Binal vão deflagrar a posição dele. Ele tá não, a Binal é quem conta. A Binal conta. Você também. Mas de alguma sem forma... querer escapa, às vezes. Lucas, ele tá lá e tá no carnaval. Ele tá no acampamento de carnaval. Dá contexto, viu, tadinho? Não, vamos explicar. A gente não faz acampamento de carnaval. A gente faz acampamento para sair, nos afastarmos desse ambiente de carnaval. Retiro espiritual. Aí a gente chama de retiro espiritual de verão. Entendeu? É lá que ele está. Bom. Lucas Nascimento, por onde? Roda aí, produção, quero saber. Fala pessoal, muito boa tarde para você. Sempre é um prazer estar aqui no Mais Info, trazendo informações para vocês. Olha só, continua, tem gente que tá bem tranquilo ainda, mais de boa, passeando, aproveitando. Alguns têm esse feriado para aproveitar e hoje eu vim para um lugar diferente. Por isso que o Mais Info está fora do estúdio, em um outro local. Sabe por quê? Porque mais de 220 pessoas decidiram participar de um retiro espiritual em Arujá, que fica aqui no interior de São Paulo. Então hoje eu vim para cá poder conhecer um pouco disso. O que é um retiro espiritual? Como é que funciona o dia a dia? Que tipo de atividade acontece por aqui? Quem que pode participar? Então eu vim para cá poder conhecer. Vocês sabem que em meio à natureza tem uma casa aqui, natureza ao redor, abraçando todo este local, piscina aqui, o pessoal lá embaixo no campo fazendo algumas atividades. Então daqui a pouquinho eu volto com mais informações para poder mostrar o que acontece por aqui. Quem sabe você para o ano que vem já se desistir e procurar um retiro mais próximo de você. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e claro, depois da vinheta. De volta com o Mais Info, já estou aqui num cenário diferente, quer dizer que eu estou super preparado para poder continuar e ficar por aqui no retiro, me juntar aqui aos acampantes. Uma coisa sobre acampamento, o pessoal foi para um retiro, onde é que vai ficar? Já remete na hora ao uso de barraca. E pelo que eu conversei por aqui, essa aqui é uma das modalidades.
tem o pessoal que fica nas barracas aqui todo esse período do retiro espiritual, mas tem gente que também prefere ficar em alojamento. Tem todo esse processo durante a inscrição para participar de um retiro como esse daqui. Mas quem vai falar pra gente, explicar como tudo isso funciona, é o Diogo. Diogo, pode chegar aqui para conversar com a gente? Cara, obrigado por você me receber aqui, viu? Receber o Entre Família e o Mais Info aqui no Retiro Espiritual. Prazer é todo nosso, sejam bem-vindos. Ele que está como um dos coordenadores aqui desse Retiro Espiritual. Vamos caminhando já poder conhecer um pouco desse espaço. Eu falei que tem aqui o ambiente que é de barracas e também tem alojamentos, né? Sim, sim. Quando o acampante ele faz a sua inscrição, ele pode fazer a opção ou dormir num quarto, um alojamento junto com outras pessoas, ou aqueles que preferem maior privacidade, por exemplo, os casais. Os casais aqui, eles preferem dormir em barracas, que dorme o casal juntinho ali, fica mais aconchegante, mais privativo. A gente está falando de quantas pessoas? Pelo que eu sei, mais de 220 pessoas aqui? Nosso acampamento teve exatamente isso, 225 pessoas inscritas para esse ano. É muita gente. Bastante. Me fala uma coisa sobre as atividades. Como é que funciona o dia a dia? O que acontece? O que essas pessoas fazem aqui no Retiro Espiritual? Nós temos uma rotina que ela é definida, né, com muita antecedência. Nós criamos uma programação e o dia que começa bem cedo. Nós começamos às 5h45 com o culto da madrugada. Culto da madrugada, desjejum, daí depois nós temos um pequeno grupo, que é um grupo de estudos da Bíblia, onde nós fazemos estudos voltados para o tema que nós estamos levando e abordando nesse acampamento. Pois nós temos as gincanas, né, que o pessoal gosta bastante aí, várias brincadeiras ao longo do dia, um tempo livre para eles curtirem a natureza, a beleza do sítio, a piscina, futebol, vôlei. E à tardezinha nós voltamos, né? Janta, banho, janta e depois um culto para encerrarmos o dia. Agora tem uma outra coisa que acontece, é a cozinha. Esse pessoal tem que se alimentar. Então como é que funciona? Como que está sendo a dinâmica? Como é que funciona? Tem toda uma equipe preparada? Quantos estão direcionados para esse tipo de atividade aqui no Retiro? Todo ano nós temos uma equipe que é formada por 10, 11 cozinheiras e cozinheiros. São voluntários, né, que vêm até aqui ao evento e dedicam o seu dia, né, literalmente o dia inteiro, e os seus dons, né, o dom da culinária, em prol dos acampantes. Tudo o que ocorre lá fora, em termos espirituais, em termos físicos, em termos recreativos, depende do que acontece aqui. E nós temos aqui algumas mãos valorosas de Cristo Jesus trabalhando desde a madrugadinha até a noite para servir bem essa galera que está aqui conosco. E o pessoal gosta demais. Cadê a Rosália? Cadê? Tá ali, ó. Opa. Vamos chegar aqui mais pertinho dela? Eu sei que ela já participa há um certo tempo já. Me diz uma coisa. Quantos acampamentos já participou? Você consegue pensar, lembrar quantos acampamentos já aceitou, tá juntinho com o pessoal? Ah, eu acredito que uns 50, né? Porque eu tô... 50 anos, né? Só de acampamento. Então, é muito... Eu já até perdi a conta, filho, mas eu fiquei bastante. Perdeu a conta. Conheci muitos menininhos pequenininhos e hoje tudo grandão, tudo casado. E como é que é, então, quando chega o convite para você, ó, vai acontecer um acampamento, um retiro de... Pode vir mais aqui pertinho pra gente poder te ver? Ai, a gente fica muito... Um retiro espiritual, aceita na hora. Ai, eu fico doidinha. Fica feliz em poder participar. Fico feliz. Nossa, é minha riqueza. É minha riqueza. É um prazer mesmo. É um ouro que eu ganho. De cada abraço dos meninos, de cada coisa, e eles todos felizes, comendo, bebendo, e a gente trabalhando aqui, é muito E a grande. rotina é que começa cedo, né? Ah, sim, sem dúvida, 5 horas, 6 horas, 4 horas da manhã, vamos levantando, meninas, que tem que preparar as coisas lá para as crianças. E o sorriso no rosto, né? Aí, sorriso, isso é importante. Agora eu vou deixar a senhora aqui com as outras amigas aqui, que eu sei que a produção aqui, ó, não para. O cheiro tá muito bom. Parabéns, obrigado. Deus que abençoe, viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente também, prazer, tá? viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, tá? viu? Pessoal, bom trabalho pra vocês, viu? Tchau, tchau. Que legal. Legal, Eu e é tão sempre bom, fico né? com dó das pessoas que ficam na cozinha, cozinhando para uma galera no acampamento, que brinca, se esbalda, e aí volta com uma fome. E tem que ser comida gostosa, hein? Parabéns Oh. para vocês. E que acampamento legal.
Verdade, muito bom, né? Estrutura toda ali. E é legal que tem pessoas que já preparam toda uma estrutura para receber, né? Os acampantes, pessoas da própria igreja mesmo, da comunidade ali, que já a cada ano vão melhorando um pouquinho mais, e aí você já vai para aquele acampamento sabendo que vai ter tudo ali que você precisa. Mas tiveram alguns acampamentos que eu participei, quando era mais moleque, que era no meio do mato mesmo, a gente tinha que... Uma semana antes já ia a molecada lá para poder limpar o quintal, e era pertinho de uma praia, então era tudo areia em volta ali, né? E aí a gente ia lá, limpava, era água do poço, os banheiros eram latrinas, né? Cara, muito doido. E era legal, a gente se divertia Mas ainda demais. existe acampamentos assim mais rústicos. É, né? Tem a galera mais Puxa. elitizada e tem outros que são ainda mais rústicos, né? Ainda tem esse Brasilzão, é grande, gente. Por exemplo, tem acampamentos que para dormir ou é em barraca ou redes, por exemplo, não tem quartos, chalés, não tem. Mas enfim, cada realidade é uma realidade. Vamos ao nosso tema de hoje. O Lucas Nascimento ainda volta Lá no em programa Guararema de é um hoje. cruzeiro. É, né? Cruzeiro de carnaval. Ou um resort e tal. Sai assim de Guararema, dá a volta assim e volta. Muito louco. Guararema. Guararema, o que dizer de O que Guararema? dizer de Guararema? Deu? Deu? Só almejar ir pra lá. Deu? Deu por hoje? Chega por hoje. Ai, quando vocês não puderem mais andar por Guararema, porque as pessoas vão olhar para... Ah, é você que fica falando essas coisas de Guararema. Ele disse que Nada, olha a Guararema é a propaganda cidade que a gente tá santa que fazendo. desce do céu. Olha a propaganda que a gente tá fazendo de Guararema. Muita. O prefeito quer até falar comigo. Eu falei mal de Guararema? Debochado. Mas Amores, vamos ao assunto. Nós estamos conversando sobre, ou vamos conversar sobre como melhorar a atenção e o raciocínio das crianças. E a gente vai abordar na perspectiva de que, assim, será que é fato, assim, na nossa realidade, é concreto, de que é possível que o uso das telas, que é possível que o estilo de vida que nós temos experimentado tem contribuído para que, por exemplo, sendo o Brasil o segundo país que mais acessa redes sociais, que mais passa tempo com as telas, cerca de 9 horas por dia. Nós vamos, quem sabe, concluir que há alguma coisa a ser feita com os seus filhos enquanto educação sua, de tirar, quem sabe, deles as telas, o excesso delas, o que fazer? Vou ali conversar. Com licença, tá, meninas? Fica à vontade. Eu vou ali conversar com a Anne. Tudo bem, Anne? Já apresentamos você, pedagoga, especialista em educação musical. E porque o tema educação está em suas mãos no dia a dia, você percebe alguma relação diante disso que eu falava agora? A falta de atenção das crianças, uma maior dificuldade de aprendizagem. Será que tem alguma relação, de fato, com o uso excessivo das telas? Sem dúvida. Tem muitas crianças que na escola já acham que é algum problema neurológico, tudo é TDAH. É. E às vezes é só excesso de telas. Acontece. Isso é uma realidade. Isso é. Sem dúvida, a gente vê, é nítido quando você vê que a criança, ela precisa daquela pausa. Porque quando ela está ali olhando para a TV, é a dopamina no cérebro e a criança fica lá assim. E, tipo, ela não está sendo criativa, ela não está sendo ativa, ela não está pensando, ela só está absorvendo. E, às vezes, o que ela está assistindo nem tem qualidade, que é um outro problema. Então, você já está usando uma coisa que pode ser muito boa, é uma ferramenta ótima. A gente não está aqui para dizer, queima sua televisão, até porque a gente está conversando agora pela televisão. Então, é um recurso importante, mas a gente precisa aprender a usar. Tem pais que voluntariamente estão fazendo uso de uma prática, que é tirar as telas dos filhos, dar a eles atividades manuais, enfim, de ser criança, naturalmente, sem telas, e elas identificam uma mudança de comportamento importante. Só que muitos outros pais não têm essa coragem. O que eu vou colocar no lugar da tela? Tem essa dificuldade também. Aliás, tem uma ancoragem que os pais fazem, né, para se segurarem na relação com os filhos, dando uma tela na mão. Sim. Mas isso modifica comportamento. É verdade. O que acontece é que, assim, às vezes a gente quer tirar a tela da criança, mas a gente também não quer que bagunce a casa. Exato. Entendeu? Não pode ver TV, não pode nada. Mas aí a criança vai fazer o quê? Que não me incomode. Não, tem que ficar quietinho, porque às vezes tá aqui em casa, mas tá numa reunião. E aí? Então, assim, tem que combinar com a criança o que ela pode fazer. Não, aqui é o seu quarto de brincar. Você pode brincar, você pode tirar tudo do lugar, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, óbvio, né? Que não se machuque, né? Um lugar preparado. Mas,
Por que as pessoas escolhem, às vezes, as telas? Porque dá menos trabalho, porque a casa vai ficar limpa, a casa vai ficar arrumada e o meu filho está lá sentadinho, sem me chamar toda hora, sem ficar me perturbando. É por isso. Então, eu sei que as telas, às vezes, elas são rede de apoio para muitas pessoas, principalmente aquelas mães solos. Então, assim, é complicado, mas a gente precisa pensar o quanto aquilo pode ser prejudicial para o seu filho. Então, minha filha mesmo, né? O meu marido trabalha de casa, então... ela brinca sozinha 2 horas por dia, que é até perto do almoço, a parte da manhã ali, né? Então, às vezes ele está em reunião e ela precisa estar no canto dela. Daí eu perguntei, e aí, meu bem, como é que foi? Foi tranquilo? Eu falei assim, quando eu não estou em reunião, eu estou brincando com ela, porque eu estou tirando Lego, ela traz um negócio aqui, pede uma ajuda, pede um negócio, é um privilégio, né? Trabalhar de casa e tal. Mas, assim, tem que saber se ela vai brincar com tinta lá no quintal, ela vai sujar, ela vai fazer uma bagunça. Mas ela precisa entender que ela gosta muito de pintar. Então, ela precisa entender que ela precisa limpar também. Então, uma coisa vai ensinando outra. E a gente precisa estar aberto a isso. Você percebe, enquanto professora, alguma diferença entre alunos e alunos? Ou seja, entre aqueles que têm um acesso maior, entre outros? Você consegue visualizar isso no dia a dia, na sua área de trabalho? Sem dúvida. Eu lembro quando eu colocava algum desenho bíblico, tipo o Pequeno Urso, que passava na TV Cultura, quando eu era criança, é um desenho maravilhoso que ensina muitas coisas boas, só que ele é um desenho de baixo estímulo. Então as coisas acontecem devagar, eles vão passear, eles voltam. Quando eu colocava isso para as crianças, quase nenhuma delas parava. Elas continuavam rodando, querendo brincar de outra coisa, querendo pegar massinha, querendo outras coisas. E eu falava, gente, mas é a TV, mas nem a TV tá, entendeu? O que está acontecendo aqui? E eu tinha um aluno específico que ficava. Então, ele era aquele que não tinha acesso ilimitado à TV. Os outros, eles querem o quê? Esses desenhos que têm cores fortes, mais dinâmico. Então, eles queriam essas coisas assim. Então, um desenho mais calmo já não segura mais. Então, é por isso que as crianças gostam, e a gente não deve deixar, nesse acesso aqui, ó. Sabe? Que a gente pega e fica, às vezes, ali mais do que deveria, eles também. A amígdala cerebral fica hiperestimulada o tempo todo. Agora, soma isso. Você tem... Veja que nós estamos falando de excessos, né? Ou seja, crianças pequeninas, elas não deveriam ter acesso a isso aqui porque o cérebro ainda está em desenvolvimento muito inicial. Mas soma muita tela, com muito estímulo. Escuta as músicas que hoje as crianças escutam, mesmo as músicas feitas para elas, são hiperestimulantes. Elas são, assim, ligadas no 390 e 20, entendeu? Então, a alimentação, muito cafeinada, muito açucarada, muito. E a gente quer crianças que ainda tenham uma atenção, que tenham um comportamento direcionado. É alguma coisa que talvez nós estejamos necessitados de repensarmos o nosso papel enquanto pais e educadores. Porque depois, assim, essa geração... É fácil jogar a culpa para os outros, né? Se você reparar, muitos países, né, com muita tecnologia e melhores financeiramente, eles estão tirando os tablets, os computadores da sala de aula e as crianças estão aprendendo na natureza. Enquanto aqui, a gente acha que uma escola boa é aquela que vai ter aula de robótica e vai ter aula disso, e o tablet, isso e aquilo. Não tem mais caderno e livro. Precisa voltar às origens, entendeu? Não é caderno e livro, é tablet, não, né? Aleixo e Abinal, o que vocês têm para dizer? Olha, aqui estamos nós só ouvindo, prestando atenção, guardando algumas perguntas para daqui a pouco também, né, pastor Aleixo? Produzimos arrependimentos também. Rapaz, tem alguns arrependimentos aí ao longo também. Vamos ver se dá tempo de corrigir, correr atrás. Mas sabe uma coisa que quem está do outro lado ali nos acompanhando não tem arrependimento de fazer parte do projeto Anjos da Esperança, porque os resultados estão vindo, né, pastor? O Anjo da Esperança, ele faz exatamente o contrário desse alarme que a gente recebeu aqui. Porque em vez de ele agir para que uma vida seja diminuída, ele age para que uma vida seja aumentada. Isso é fantástico, isso é fantástico. Verdade, isso é esplêndido, viu? E graças a você, Anjo da Esperança, a Novo Tempo ela tem crescido, né? Não só a TV, a web, mas a rádio também, que inclusive já está com um novo, agora a partir de abril, entrará com um novo sinal no Rio de Janeiro, o sinal da Rádio Novo Tempo,
para alcançar mais ou menos aí um pouco mais de 300 milhões. 13 milhões. 13 milhões, 13 milhões de cariocas. Olha que bênção. Olha, imagine 13 milhões de cariocas com acesso a uma... Fora quem está passando por lá, porque a rádio é muito ouvida. Imagine uma pessoa agora que ouviu um sinal, ouviu a mensagem da Esperança e vai pedir uma revista Esperança Novo Tempo. O custo de uma revista, a gente faz um cálculo aqui, de R$5. Mas pense, R$5 para a gente, na nossa mão, fazendo... Vai para o supermercado com R$5. Nenhum óleo dá para comprar. Não estaciona o carro, você vai pagar 10 para estacionar. Você chega lá, com R$5 a gente não faz nada. Mas com uma doação de R$5, uma revista chega na casa de uma família e nem é de uma pessoa. E ali é mais do que tirar essa pessoa de um lugar e colocar no outro. É fazer com que casamentos sejam salvos, que filhos tenham uma educação melhor. E agora, pensando no que nós acabamos de dizer aqui, imagine uma pessoa que agora tem uma perspectiva educacional diferente, de um pai que tem uma outra atitude, que recebeu uma revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, e agora você tem um futuro gigantesco sendo transformado. É isso que o Anjo da Esperança faz. Verdade, hein? Quer você também fazer parte desse que é um ministério de levar esperança para mais e mais lares? Então entre em contato com a gente agora. Telefone já aparece aí na sua tela, é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista Esperança e você vai receber gratuitamente graças aos Anjos da Esperança. Mas agora, o telefone que está aparecendo ali é para se tornar um Anjo da Esperança. Eu achei que você sabia o que você estava fazendo. Não, eu me perdi no caminho aqui, mas eu me achei agora, viu? Então, quer ser um Anjo da Esperança? Entre em contato com a gente para fazer a sua doação. Aí pode pedir a revista também, viu? Mas faça a sua doação pelo a chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Aproveita. Olha, o intervalo começa, quando ele terminar já deu tempo de você fazer a sua doação pelo aplicativo do banco, hein? anjos@novotempo.com. Se tiver qualquer outra dúvida, liga aí, manda uma mensagem desse número que está aparecendo na sua tela, que a equipe do Anjo da Esperança vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos beber uma água enquanto você faz uma doação e a gente já volta. Bora lá, seu Entre Família segue por aqui na sua tarde de terça-feira, ao vivo aqui estamos, 3h01 pelo horário de Brasília. Obrigado aí pela companhia, você de todo o Brasil. Quer participar com a gente? Quer interagir por aqui na programação do Entre Família? Hoje a gente está falando sobre como melhorar a atenção e concentração dos nossos filhos nessa geração que alguns estudos vêm dizendo aí que é a geração em que o QI, né, o coeficiente... Não, como é que é? O QI? É isso mesmo? Coeficiente intelectual. Intelectual. Ou coeficiente de inteligência. Coeficiente de inteligência, enfim, está mais reduzido dessa geração. É o que o estudo vem dizer. Mas será que isso é por causa do uso excessivo de telas? Enfim, é o que a gente está conversando hoje por aqui. Você vai dizer para a gente como é o interesse de seu filho para ler, para estudar e quanto tempo ele consegue ficar concentrado naquilo que ele está fazendo. Compartilhe aí no 12983150249. Não tem mais filhos pequenos? Tem os netos? Então compartilha com a gente. Você que é professor, professora, quer compartilhar sua experiência aí também, do que você tem vivido em sala de aula? Manda para cá, 12983150249. Muito bem, a gente tem uma entrevista que foi anunciada no último bloco, que ela é muito importante dentro daquilo que nós estamos levantando e falando com você. Eu quero conversar agora com a Joyce Souza. A Joyce Souza é neuropsicóloga, portanto ela tem uma formação técnica para falar exatamente dessa nossa relação, a relação que o cérebro tem com as suas respostas aos ambientes, aos estímulos. E eu quero chamar ela aqui na tela, se ela está aparecendo já. Joyce Souza, você está por aí? Boa tarde, Joyce. Boa tarde, como vocês estão? Nós estamos bem, espero que você bem também. Obrigado por ceder esse tempo para falar com a gente, com tanta gente que quer te escutar. Joyce, a gente está falando de duas coisas que a gente não consegue viver sem cérebro e sem telas. As telas estão por aí e a gente precisa disso para viver. E você percebeu que no decorrer do programa nós falamos muito da palavra excesso. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você, assim, pensando na fisiologia, na plástica, de como o nosso cérebro funciona, qual é o ponto que podemos definir um excesso? Até onde? Existe uma forma saudável mesmo? Existe um limite? O que você pode dizer para a gente sobre isso?
Certo, isso. A gente leva como excesso, né, realmente quando a gente percebe já alterações no comportamento e na emoção da criança, né? Foi muito interessante a Darley utilizar o termo alfabetizadas emocionalmente, né? Acredito que seria por aí. A gente tem que fazer esse preparo também para as crianças, né? E o uso excessivo, né, e se passar muito tempo em frente às telas, pode causar mudanças no cérebro mesmo, tanto a curto quanto a longo prazo, né? Então, hoje nós temos aí questões fisiológicas, né? Por exemplo, alteração na liberação de dopamina, que acaba sendo um neurotransmissor do prazer e de recompensa. Então, isso pode levar, né, à busca compulsiva por estímulos digitais, então dificultando o foco em atividades menos estimulantes, né? Como, por exemplo, a psicopedagoga Anne estava comentando, né, sobre o desenho do Pequeno Urso, quem não assistiu, né? E é mais ou menos por aí mesmo, né? Tudo que gera um baixo estímulo para a criança fica desinteressante, né, por conta dessa alta liberação de dopamina, por exemplo. Nós temos também as alterações do sono, justamente porque aquela luzinha da tela, né, acaba diminuindo a produção de melatonina, que é justamente o hormônio do sono, né? E aí a gente tem uma dificuldade, então, no adormecer, prejudicando a qualidade do sono. A sobrecarga cognitiva, porque a gente nunca está na tela ali com um estímulo só, né? Normalmente a gente está numa rede social, vendo vídeos, daqui a pouco conversando com uma outra pessoa, as crianças no jogo, então é muita informação ao mesmo tempo, né? E a gente também tem os impactos na estrutura cerebral, principalmente em crianças e adolescentes que ainda está nesse desenvolvimento, né? A gente fala que o córtex pré-frontal, ele demora um pouco mais para estar desenvolvido, né? E os estudos indicam que esse uso excessivo pode afetar as áreas relacionadas à linguagem, atenção, memória e até mesmo as habilidades sociais. Anne, você colocou aqui alguns ingredientes e eu queria trazer para a gente, Joyce, né? Joyce, você trouxe para cá alguns ingredientes, eu queria colocar aqui para a gente uma definição. Quando a gente fala de um vício, nós falamos de córtex pré-frontal, nós falamos de dopamina, nós falamos usamos essas expressões todas e falamos de áreas comuns afins. Então, quando a gente fala muitas vezes de excessos e tal, e essa dependência, nós estamos falando de vício. Dentro dessa perspectiva, dá para se pensar também que um adolescente, uma criança, quando ela está suscetível a um vício, ela tem um potencial de estrago maior do que ela se tivesse com alguém que tem o córtex pré-frontal já desenvolvido. O que dizer, o que nós devemos pensar sobre isso? O excesso de telas nessa idade, nessa configuração de muita dopamina, desses estragos característicos de um vício. Tá, realmente, a forma como as telas se manifestam, né, nesse contexto, né, cerebral é bem diferente mesmo do adulto para uma criança, para o adolescente, por exemplo. Até porque crianças e adolescentes, eles são mais sensíveis à recompensa imediata, né, que a gente volta então para a dopamina novamente, que é esse sistema de recompensa. Então, ele é mais ativo em crianças e adolescentes, tornando eles mais vulneráveis a conteúdos altamente estimulantes, né, como as redes sociais e os jogos, por exemplo. Então, isso pode levar a um ciclo de busca compulsiva por estímulos digitais, dificultando o foco em atividades mais desafiadoras e menos imediatas, como a leitura e o estudo, por exemplo, né? Então, a gente estava comentando sobre o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Então, realmente, para um adulto que já está ali mais bem desenvolvido, tem sim os seus malefícios, mas já na criança e no adolescente, né, a gente precisa lembrar que o córtex pré-frontal, ele está relacionado à impulsividade, à atenção, ao controle emocional, né? Então, tudo isso para uma criança, para um adolescente que não tem tudo isso muito bem desenvolvido, acaba sendo muito mais sensível, né? A gente tem também a questão do sono prejudicado, né? Já que a criança e o adolescente, de acordo com essa estimulação que eles não conseguem elaborar e assimilar, né, de uma forma saudável, acaba prejudicando também nessa questão do cérebro estar mais ativo por mais tempo, né? E a plasticidade cerebral, né? A gente precisa lembrar que o nosso cérebro é fantástico, né? Ao mesmo tempo que ele tem muitos recursos para se desenvolver de uma forma positiva e negativa, ele também consegue regenerar em alguns pontos, né? A gente chama de neuroplasticidade. E na criança, no adolescente, isso é muito mais ativo, né? Só que a gente precisa então estimular de uma forma correta, né? Então, proporcionando relacionamentos sociais frente a frente, atividades físicas, né? Atividades que realmente coloquem esse cérebro à prova, né? Porque hoje a gente tem muito uso de telas de uma forma passiva, né? A gente está só ali,
passando, né? Não está gerando realmente um conteúdo que favoreça esse desenvolvimento, né? É como foi dito anteriormente pela Anne. Hoje a gente tem a tecnologia realmente para ser a nosso favor, né? Mas o uso excessivo tem nos levado para uma outra via, né? Aquela que a gente não gostaria. Temos um gigantesco desafio pela frente. Que bom que temos pessoas como você, como a Anne, que está aqui, e todo mundo junto para formar um corpo cheio de talentos e dons e dar uma resposta para salvar essas crianças, todos adolescentes e a nós mesmos. Muito obrigado por tantas informações tão ricas que você trouxe, pela essa disposição de tempo de falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Deus abençoe você e seu trabalho, Joyce. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Você que está me ouvindo, eu estou onde? Eu estou na grua. Aqui, você que está me ouvindo deve estar pensando, tá, você falou do problema, como que eu começo a resolver isso aqui? Como que eu posso pensar numa solução? Um dos passos da solução de absolutamente qualquer problema é tomar conhecimento sobre ele. E eu digo para você que qualquer informação que você tenha de qualidade sobre qualquer assunto que está aí na ordem do dia já é um grande passo para interferir. Precisamos saber para agir, saber interferir, mudar e salvar. Um pai preparado é um pai diferente. Sim, essa frase que já está circulando por aí, que fala sobre que os filhos não vêm com manual, ela é parcialmente verdadeira. Nós somos singulares, por isso que filhos não vêm com manual mesmo, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Mas isso não significa que a vida, a educação e o desenvolvimento não sejam projetos de Deus. E Deus é um Deus que se revela, que diz o que Ele quer e diz o que Ele pretende para os seus filhos, e ser pai é um projeto divino. Portanto, você tem que ser uma pessoa preparada para uma atividade que Deus colocou para se parecer com Ele. Olha só, a revista Esperança Novo Tempo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, é um passo decisivo nesse sentido. É você saber sobre muitas coisas, como, por exemplo, lidar com a sexualidade e os perigos de uma sexualidade no mundo que agride tanto e que quer deformar isso. Lidar com telas, lidar com as novas tecnologias, com as suas próprias emoções, o seu próprio equilíbrio e a relação com a singularidade dos seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. Peça a revista. Por que eu digo para você e digo incisivamente? Peça essa revista. Primeiro, porque nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de algo muito, muito sério. E se você ainda acha que alguma coisa não é tão séria, tenho certeza que você vai concordar com seu filho, que seu filho é preciosidade, é sério para você. Não desperdice essa chance. Liga para a gente, fale conosco, entre em contato com a Escola Bíblica Novo Tempo e espere aí uma arma que chegará na sua casa para poder você se posicionar de maneira mais adequada, mais efetiva, para fazer de seu filho, da sua filha, aquele tipo de gente que você sonha que seja. Pais preparados são filhos ali, ó, de caráter. A revista aqui na mão do Abinal que está me ajudando ali, ó. Aqui, ó, essa arma aqui está em minhas mãos. Exatamente. Não perca essa oportunidade, ela é de graça. Liga pra gente, peça a sua revista, ela chegará e depois me liga, dizendo se arrependeu ou não. Verdade, hein? Meus amigos, estou meio sozinho aqui nesse espaço, 3 poltronas vazias. Cheguem para cá, por favor. Darleide, Anne, pastor Ade. Não, pede por favor. Por favor. Cheguem para cá, por favor. Vem para perto. De repente você fica sozinho, né? De tudo. Pois é, quase que eu começo a comandar tudo aqui. Pois é. Tô sozinho, a casa é só minha. Igual quando os pais saem, né? Aí você deu uma razão maior ainda pra gente voltar logo. Amores, vamos agora então tirar mais algumas dúvidas nossas nessa primeira parte que nós vamos chamar de na prática. Ou seja, como tornar efetivo o que a gente está aprendendo aqui na sua casa. Como estimular o desenvolvimento cerebral dos filhos? Como desenvolver, ajudar a desenvolver? Vamos lá então ao primeiro item, conversa e tempo juntos, que tem a ver com linguagem e segurança emocional, Anne. Tem muitas coisas que a gente sabe que vão ser boas para as crianças, né? Mas as pessoas gostam de dar desculpas. Eu não sei, eu não tenho dinheiro para isso, para tal. Mas conversar, passar tempo junto, deixar o seu celular de lado e falar assim, ó, mamãe vai ficar aqui agora com você, a gente vai brincar meia hora. Às vezes a gente acha, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Vamos voltar um pouquinho. A verdade é que a gente deveria se programar para ter filhos, para ter tempo para eles, né? Porque as coisas vão acontecendo e as pessoas vão tendo filhos porque, nem pensou e de repente... Eu sei que acontece em alguns casos, mas assim, agora que você tem,
alguma coisa precisa acontecer, você precisa se organizar, você precisa passar tempo junto. Porque só esse tempo de buscar a criança na escola e conversar até chegar em casa de como foi na escola, a gente tem dificuldade, às vezes, até de conversar, porque alguns pais já me falaram isso. Eu pergunto o que teve e falo, foi bom, foi legal, eu só brinquei, entendeu? E aí, uma coisa que eu comecei a fazer e eu percebi resultado é o seguinte, eu começo compartilhando uma coisa do meu trabalho. Então, eu falo, nossa, hoje a mamãe teve que responder muito e-mail, eu fiquei muito no computador, minha mão estava doendo. Aí ela começa a soltar, nossa, eu copiei muita coisa do quadro, minha mão também doeu, entendeu? E aí eu vou falando assim, e aí eu tive um problema porque eu estava tentando conversar com uma pessoa que não entendia o que eu estava falando, porque ela estava falando em outro idioma, e aí ela vai lembrar de alguma confusão que teve na escola também, entendeu? Então, eles vão soltando aos poucos. Se você só perguntar, e aí, como foi na escola? Bom, foi legal. Ou não foi bom. Então, assim, quanto mais você conseguir destrinchar isso daí, você vai saber exatamente o que aconteceu em cada dia. A minha filha agora está no 1º ano, ela tem 6 anos, e aí todo dia eu fico perguntando, né, o que teve, como que foi e tal. Aí, semana passada, ela me trouxe um papelzinho escrito assim, um roteiro do que teve. Então, teve o culto, tinha o nome da história, teve a música que foi cantada, a atividade 1, teve o inglês, eu sei tudo, entendeu? Tudo o que aconteceu está ali. Então, assim, a gente precisa incentivar os filhos a falar. É que a gente, às vezes, está com pressa, né? E nesse momento, nós estamos desenvolvendo junto com elas justamente a segurança emocional. Ela sabe que pode falar, sabe que quer ser ouvida, que é uma das coisas mais caras hoje, é ser ouvida. As pessoas pagam para ser ouvidas, elas pagam para falar do que elas não têm como falar a outras pessoas, porque também não têm ouvidos disponíveis, atentos de verdade. Então, você ensina a criança segurança emocional nesse momento. Você pode falar com a mamãe, você pode falar... Nós nos interessamos por você. E a linguagem também vem junto, Anne. Sabe, só antes da Anne falar, só contando uma experiência, uma das coisas que eu percebo na minha vida, que faz uma diferença enorme, é a diferença da pergunta dizer assim, filho, como que foi na escola hoje? O que aconteceu na escola hoje? De perguntar assim, como você se sentiu? O que você mais gostou? Já muda. Se você perguntar o que você mais gostou... Fui na educação física, cansou? Aí perdi. E como você se sentiu? É assim, aí temos uma conversa. Eu acho que até essa questão assim de a família tem cada vez menos tempo junto, mas você vai criar estratégias para passar tempo junto. Vai ser o quê? Vai ser o café da manhã, que a gente vai fazer sempre junto? Vai ser o almoço? Vai ser o jantar? Eu saio, meu filho está dormindo, mas quando eu chego, eu consigo ter um tempo. Então, vai ser o melhor tempo que você tem, vai ser esse na hora de dormir. Você vai ler um livro junto, você vai conversar. E, às vezes, a criança não fala nada o dia todo. Aí, quando você vai colocar para dormir, eu falo assim, agora acabou, tá? Agora é para dormir, beijinho. Aí, a criança começa. Não, porque hoje aconteceu e não sei o que, e não para de falar, eles querem ser ouvidos, né? Isso é muito importante. Uma criança que está numa família com brigas, com discussão, ela não vai sentir a vontade para falar um outro problema. Tipo, hoje na escola a minha amiga me empurrou, ela quebrou minha canetinha. Né? Então, assim, já tem muito problema aqui em casa, eu não posso falar uma outra coisa. Ou, às vezes, a criança conta e os pais já vão, isso não é problema, isso não é nada, não sei o quê. A gente esquece que a régua das crianças é diferente da nossa. Né? Você tem um carrinho que foi perdido. É só um carrinho. E se o teu carro for arranhado? Você vai, é só um carro arranhado, tá tudo bem. A gente demonstra impaciência com o sentimento da criança, como se ela não tivesse importância nenhuma mesmo. Se o sentimento não tem importância, a criança não tem importância. É isso que ela sente, a leitura que ela faz, claro. Se as coisas que para mim são importantes, para minha mãe e para o meu pai não são, então eu não sou importante. E essa pressa em tudo, né? Em querer que seja rápido, fala logo, tal, gera ansiedade na criança também, né? E cresce uma criança ansiosa, a gente, mas por que essa criança é ansiosa? Porque tu é. Porque tudo para ontem, é tudo para ontem, né? Então, assim, a gente, às vezes, eu entendo que a gente tem uma rotina, que às vezes a criança tá realmente enrolando, ainda mais quando a gente fala, bora que eu tô com pressa, parece que eles vão em câmera lenta, né, fazer as coisas. Mas, assim, a gente tem que experimentar algumas vezes e no tempo deles. Deixa calçar o sapato e a meia no tempo deles. Porque o dia que você estiver com pressa, você vai falar assim, bora, agora é rapidão. Aí ele vai saber. Hoje a mamãe vai colocar, porque hoje tem que ser rápido. Agora não. Todos os dias a gente está colocando. Aí tem criança de 6 anos que não sabe pôr a meia. Sabe? A criança que não sabe colocar o sapatinho de velcro. Então, assim, a gente percebe, a gente
perde oportunidade quando a gente avança. Certeza, atropela o processo. Agora é diferente na igreja, quando a professora conta ali a história, assim, agora voltem todos bem quietinhos para a companhia do papai e da mamãe. O que elas fazem? Saem correndo. Na hora que não era para correr. Meus amores, pausa. Nós já voltamos com você. Aproveita esse tempinho, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vamos estudar sobre educar os filhos e nos educarmos também. A primeira lição é para o pai e para a mãe, tá bom? Nós já voltamos com você. Até já. Meus amores, vocês que estão com a gente desde logo cedo, aliás, esta semana nós abrimos para vocês uma notícia incrível. A Rádio Novo Tempo chegando no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, mas também para tantas outras cidades ali no Rio de Janeiro, receber o sinal da Novo Tempo muito em breve. Mas você sabe o que significa colocar no ar uma rádio com essa extensão, com essa proporção, com essa grandeza toda, num lugar tão necessitado de conhecimento, de esperança da palavra de Deus, como todos os outros lugares são, mas Rio de Janeiro, famoso no mundo, ter a presença da Rádio Novo Tempo ali é extraordinário. E todos que são anjos da esperança já estão muito felizes porque sabem que fazem parte desse sonho se concretizar. Mas tem gente aí do outro lado que ainda não é anjo da esperança e eu vim convidar você a se unir a nós para fazermos essa realidade ser assim de uma potência, mas de uma potência absurda, gigantesca, espalhar estudos bíblicos, espalhar conhecimento da palavra de Deus por todos os cantinhos do Rio de Janeiro. Mas você precisa nos apoiar. Você é convidado a ser um anjo da esperança, nos apoiar financeiramente. Isso se é alegre para você, ser missionário, ser alguém que acredita no que acredita e quer que outras pessoas conheçam também, faz o seguinte, liga pra gente, torna-se um anjo da esperança. Vou até convidar o Cris Magalhães, que é aquele assim homem que ama o projeto Anjos da Esperança, para contar um pouco mais para você. Pão de Açúcar, Copacabana, Cristo Redentor, é o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, lar de um povo carinhoso, batalhador, que enfrenta desafios diariamente e desafios como o ritmo acelerado da capital, a violência, a insegurança. Muitos se sentem perdidos, buscando uma palavra de conforto. Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro. E nesse mês de março, a sua doação irá ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio, alcançando mais de 13 milhões de cariocas. Nos ajude nessa missão doando agora mesmo, através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Com a sua ajuda, a cidade maravilhosa será também a cidade da esperança. Sou anjo, sou Novo Tempo. A gente fica tão feliz, e quando tem algo que nos deixa felizes, nós queremos que isso transborde para outras pessoas também experimentar do mesmo. Te faz feliz saber que a sua fé, a sua crença, o que transformou a sua vida pode também transformar a vida de alguém? Então, seja agora um anjo da esperança, liga pra gente, ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, ou já faz o seu Pix agora e diga: eu faço parte da chegada da Novo Tempo no Rio de Janeiro. O seu nome vai estar nessa história. Aproveita todos os meios que estão aí na sua telinha. Tem o QR Code aí no canto, tem o nosso WhatsApp, 981766630. Manda mensagem agora, quero ser anjo, e a nossa equipe entra em contato com você. Liga se você quer ter mais dúvidas respondidas. Fique à vontade. Só fala com a gente. Nós esperamos você para ser anjo da esperança. Eu sou anjo, sou Novo Tempo. Vem para cá para a gente continuar a segunda parte desse momento na prática com Anne. A pergunta é como estimular o desenvolvimento cerebral dos nossos filhos. Ah, que delícia de resposta que você vai dar. Já estou até prevendo. Tem que ter música, né? Aprender um instrumento. Olha, eu sei que algumas pessoas, mas é caro um instrumento e tal, mas muitas cidades têm projetos na prefeitura de musicalização, de coral. Então, assim, eu recomendo que você procure no lugar que você mora e se tem algum lugar que ofereça essas oficinas gratuitamente. Mas se você tem como investir nisso, é uma ótima opção. A minha filha faz piano e quando eu saio para trabalhar, o meu marido fica com ela sentadinho para estudar. E aí como é que ele faz? Porque uma criança, ela não quer treinar, ela quer ficar brincando. Então ele senta do lado e faz assim,
que nota é essa? Mas e se eu quiser tocar um dó, como que é? O que é um compasso? Ele fica perguntando coisas que realmente ele não sabe, mas aí ela vai explicando porque ela já aprendeu aquilo e só de passar para ele tudo que ela aprendeu, aquilo está fixando no cérebro e está fazendo mudanças ali e aquilo vai ficando no cérebro dela. Então, assim, ela vai tocando e ele vai tocando junto, então, todos os dias. É uma obrigação, vamos dizer assim, são pelo menos 15 minutos. Vamos sentar lá, me mostra aqui, faz isso daqui e o raciocínio da criança, ele melhora tão mais. Eu vou mostrar aqui uma outra sugestão que eu fiz quando a Júlia era bem pequenininha, que a gente passeava muitas vezes, né, no Rio de Janeiro, né, a gente morava lá, então assim, nem estava no meio da natureza. Mas a criança, ela presta atenção nos detalhes, porque primeiro ela é desse tamanho, ela está mais perto do chão do que das outras coisas, então obviamente o olhar delas vai sempre para baixo, por isso que elas estão sempre catando alguma coisa do chão. Então eu criei essa sanfoninha com ela, e aí a cada fim de passeio, alguma coisa ela trazia, né? Então, já foi em inglês, porque isso foi uma coisa que eu queria também. Quando eu engravidei, eu falei, eu queria, porque eu não sabia nada de inglês, então eu queria que para ela fosse diferente. Então, eu comprei livros infantis em inglês para eu aprender e ir ensinando junto, né? E hoje a gente consegue conversar em inglês. Então, aqui, olhando para o chão, eu vejo uma abelha, cada dia. Não, isso daqui não é tudo isso aqui num dia só, não. Cada passeio era uma coisa. Eu achei uma pétala de tulipa, eu achei uma samambaia, achei uma folha grande. Então, olha quantos conceitos a gente está trabalhando. Isso daqui ela devia ter, sei lá, 1 aninho. É só o fato de pegar uma coisa, a gente já fala, nossa, que flor vermelha bonita. E nesse momento, você está ajudando a desenvolver a atenção. Sem dúvida. Porque ela passou a prestar atenção para encontrar alguma coisa que a mamãe pediu e que seria uma atividade entre elas. Então, essa atenção, ela é desenvolvida num sentido tão lúdico, de uma brincadeira tão simples junto com a mãe, que já tem vínculo afetivo envolvido. A gente vai trabalhar também ali o raciocínio, porque ela está nessa procura, pensando naquilo que é proposto encontrar. Às vezes é um lixo que você precisa tirar do chão e falar assim, mas ele deveria estar aqui? Essa casca de bala? Não, a gente pode encontrar um lixo aqui perto? Não, não tem nenhum. Vamos levar para casa para a gente guardar, para a gente colocar no lugar adequado? Então, assim, às vezes a gente fica assim, eu tenho uma criança, eu preciso ensinar um monte de coisa para ela e aí você quer fazer isso de um jeito que é chato. Então, você pode ensinar cor, tamanho, de uma forma divertida, usando a natureza, porque Papai do Céu já deixou tudo pra gente, né? Exato. Crianças são seres inteligentes. Tudo está organizado para diminuir. Exato. Você só pode criar um ambiente para que ele se desenvolva. Você está falando dessa atividade? Olha só como é importante uma criança que para no chão, pega um objeto, nomeia o objeto, sente a textura do objeto e nisso ela vai criar uma condição de classificar, conceituar. E o próximo passo é um raciocínio que vai cruzar com todas as outras. É macio, é áspero, são muitos conceitos. Mas no dia a dia a gente faz o quê? Larga isso aí, solta isso aí, vem pra cá, tira a mão daí. Então a gente está sempre correndo, a gente nunca está andando no passinho deles, é sempre rápido. Eu não estou dizendo que não vai ter pressa, eu sei que vai ter dia que vai ter. Não, hoje não dá. Então, só que quando você permite em algum momento, que seja aos domingos, que seja ao sábado à tarde, eu vou passar tempo na natureza com os meus filhos e eu vou no tempo deles. Experimenta. Se arrumar para ir na igreja no tempo deles. Porque às vezes eles, principalmente no sábado, que a gente tem que chegar no culto, no primeiro culto, que é 8 da manhã, e aí é aquela correria e tem que se arrumar rápido, não sei o quê. Experimenta um outro momento que você tenha tempo de ir no tempo deles. Verdade. É importante. Você disse algo e eu fiquei aqui pensando na importância que a gente tem para as coisas mais fundamentais da vida, que é relacionar-se. Relacionamento envolve comunicação complexa. Relacionamento bom, íntimo, envolve entender o que você está falando. E, obviamente, compreender o que as pessoas estão falando envolve um domínio de compreensão de muitas coisas para eu saber exatamente disso. A gente começou a falar de aprender um instrumento, um músico tem um raciocínio, ele desenvolve uma forma matemática, mas ele também tem uma linguagem, um domínio de linguagem a mais. E é universal. E é a mesma universal. partitura, todo mundo toca no mundo todo. Então, isso é muito importante. E vai tocar num ponto que uma outra forma de comunicação vai chegar com mais dificuldade. Ele toca emoções. Então, ele consegue conversar emocionalmente, que é um ouro. Decorar letras de música, Uau. sabe? Eu tenho uma dificuldade enorme com letras. Eu sempre tenho que escrever alguma parte quando eu vou cantar, porque preciso dar uma olhadinha ali. E já minha filha não tem essa dificuldade. Ela canta músicas enormes, Quanto mais porque cedo foi... vai estimulando isso, mais
fácil também, né? O E é cérebro dito que deles os- ir absorvendo melhor, né? Quantas coisas eu sei por causa de frasezinha de música que fiz para fazer prova. Opa, Nas E acaba, paródias, e acaba desenvolvendo um tipo de raciocínio e inteligência, pelo menos é o que é dito sobre músicos, e você é a pessoa que talvez entre nós que saiba melhor dizer isso, que é uma habilidade mais ampliada sobre os aspectos gerais mesmo, porque vai no lugar do cérebro e seu desenvolvimento que não chega no comum se nós não desenvolvemos essa habilidade por meio da música. Enfim, Deus queria é ser musical. música. Muita Você gente, insiste. muita Deus gente é musical. acha. Ele é um ser musical. sem dúvida. Ele cria colocando playlists. Tem mais um item, meus amores, aí vocês continuam desenvolvendo esse raciocínio. Aprender outro idioma. Legal aquilo até que você trouxe para sua filha. Você não sabia, mas desde pequenininho queria que ela aprendesse e você Então, com aprendendo ela vai junto, ser né? diferente. Ajuda a flexibilidade cognitiva e a memória. Então, para a gente é mais difícil aprender um outro idioma, mas para as crianças não, né? A gente chama de janela de oportunidade. É uma parte ali até os 7, 10 anos, é a fase que as crianças elas aprendem tudo o que você ensinar. Então, eu sei um pouco de Libras, então ensina. Eu já ensinava os meus alunos e minha filha também para beber água, eles tinham que pedir. Assim era para beber água, assim era para ir ao banheiro. Então, são coisas pequenas que você vai colocando ali no dia a dia para que elas sejam estimuladas de outra forma, né? Então, assim, aqui tem outra coisa que eu fiz também. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ficar com a minha filha no começo da vida. Até os 3 anos eu estava com ela. E esse daqui foi uma coisa que ela ganhou um livrinho de adesivos de alguém. E aí eu falei, vai só colar esse adesivo por toda a casa? Vamos fazer alguma coisa, né? Tudo bem que eu sou pedagoga também, né? Então, assim, é um pouco diferente. Mas aí o que eu fiz? Eu fui pegando coisas que a gente tinha na casa. Então, eu tinha fotos minhas e a gente ia colocar coisas com a letra A. Então, eu estou aprendendo inglês, né? E estou passando tempo com ela. Então, o meu nome começa com A. O avião aqui também, né? Nos dois. Avião, airplane também ia ter a mesma letra. Então, a gente foi fazendo isso com todas as letras, usando fotos, usando recorte. E assim, para fazer isso daqui, é quase 1 ano de trabalho, né? Porque o tempo que você está com a criança é ali, uma vez no final de semana, vamos sentar e vamos fazer, vamos procurar o que tem na casa aqui que começa com essa letra, ou que é dessa cor. E aí você vai construindo. Assim a criança, ela aprende a gostar de aprender. É gostoso. E quanto sai um material desse? Muito barato, digamos assim, porque é Isso aqui é cartolina que eu mesmo cortei, depois pedi para fazer isso aqui. mas eu não tenho dinheiro, mas é só pegar essas ideias de criatividade, não precisa nem ter dinheiro para criar. Você precisa ter um tempo, você precisa se organizar para ter um tempo junto, né? E aí, igual o mestre mandou... Você desenvolveu várias habilidades suas ao você fazer. Sem dúvida, eu aprendia com ela, entendeu? Todos os dias a gente estava ali aprendendo. Igual tem no português, o mestre mandou, tem em inglês o Simon Says, né? Tipo, Simon Says, give me 3 jumps. Então, vamos pular 3 vezes, vamos bater 3 palmas. Então, assim, brincando, você usa e vai estimulando o cérebro da criança. Eu não vou saber tudo, eu tenho medo de ensinar errado. Muita gente fica assim, ok, você tem aplicativo no celular. Gente, ChatGPT hoje salva tanto. Você escreve lá como que eu falo tal coisa ou como que eu escrevo tal coisa. Ele vai te ajudar. Então, assim, a gente precisa usar as ferramentas e a tecnologia a nosso favor. Então, use esse tempo, use o Duolingo. Eu uso com a minha filha o Duolingo agora, porque eu esqueço de fazer e aí eu mostrei para ela. Como fazer? E ela me cobra agora, igual o Duolingo. Tem que fazer. Você usa o Duolingo e usa o ChatGPT a partir de um cérebro que foi formado, de uma vivência que faz com que você se coloque numa posição superior a ele para vê-lo como algo. Exatamente. Se crescer de modo inverso, você é usado pela tecnologia. E eu volto a insistir no fato de que tudo isso vai promover a alfabetização emocional, vai promover essa interação entre pais e filhos, que é justamente a falta disto que tem levado muitos pais a sofrerem com dificuldades do comportamento, mas mais que isso, um desligamento emocional dos seus filhos, porque não foi criado, não foi estimulado. Então, a gente está pensando em inteligência, desenvolvimento do raciocínio, como desenvolver outras habilidades, mas lembre-se que o que mais é necessário é o que mais acontece, se vê como resultado disso. É o afeto. Tem muito afeto entre essa mãe e essa filha no tempo que passam juntos. Então, se tem afeto, tem tudo. Verdade, verdade. E falando em afeto, minha gente, olha aqui... Que aconchego gostoso que a gente sente quando vamos falar dos Anjos da Esperança, não é mesmo? Por quê? Porque estamos aqui, né, apresentando o programa Entre Família, recebendo a Anne para falar sobre esse tema tão importante, porque os Anjos da Esperança, eles fizeram que tudo isso seja possível, nós termos, né, um cantinho aconchegante,
se aproximando um pouco mais aí da sala da sua casa, uma extensão, né? E é assim que nós estamos para poder conversar com você todos os dias. Obrigado, Anjo da Esperança, por fazer com que momentos como esse sejam possíveis. E ainda mais, momentos onde nós podemos conhecer mais do que a Novo Tempo, junto com os Anjos da Esperança, tem feito na vida de tantas outras pessoas, que é onde nós acompanhamos às 9 da noite, de segunda a quinta-feira, às 9 da noite, aqui na TV Novo Tempo, o programa Anjos da Esperança. São histórias de vidas transformadas, são testemunhos lindos que a gente acompanha, novidades do que vem por aí também, com o apoio dos Anjos da Esperança, né? Novidades como essa do Rio de Janeiro, que nós, a partir de abril, estaremos com a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro, alcançando mais de 13 milhões de pessoas. Olha que grande bênção! E você, que é Anjo da Esperança, fica aqui o convite mais uma vez para continuar fazendo a sua parte, nos ajudando e estimulando outras pessoas a fazerem parte dessa corrente do bem também. Essa corrente de esperança que vai levando a cada dia mais salvação para dentro dos lares, através de Cristo Jesus. E hoje à noite, não perca, às 9 horas da noite, o programa Anjos da Esperança. Essa semana está sendo apresentada pelo pastor Antônio Tostes, ele que é o presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação, e falando também sobre essas novidades que vêm por aí, incluindo a Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro e muito mais, tá bom? Quer ser Anjo da Esperança? Quer? Então entre em contato com a gente, converse com a nossa equipe através do telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Isso? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. E se você preferir também fazer a sua doação agora através do Pix, chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Deixa eu só corrigir aqui, o telefone do Anjos é o 3030 final, tá bom? 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Esse é o telefone do Anjos para você entrar em contato agora, tá bom? Muito bem, tempo suficiente que a gente vai dar para você agora ligar e tornar-se um Anjo da Esperança. Já estamos de volta com você, até já. Bora, estamos de volta por aqui no seu Entre Família, continuando, né, esse bate-papo falando sobre como melhorar a atenção das crianças, mas também pode melhorar um pouco mais a atenção dos adultos, como a gente viu por aqui, quando a gente interage mais com os filhos, quando a gente dedica aquele tempinho para prestar atenção nos pequenos detalhes que eles estão prestando atenção, a gente também começa a desenvolver ainda mais o nosso cérebro quando a gente deixa, né, os smartphones, enfim, algumas coisas de lado para sentar, ficar pertinho deles. Isso muda muito as crianças, a gente e uma geração toda também, viu? Dá tempo ainda a gente melhorar algumas coisas aí que os estudos vêm trazendo que são, né, que estão de mal a pior, mas a gente pode dar uma melhoradinha em algumas coisas. Outras não, né, pastor Aleixo? Outras a gente sabe que é o fluxo desse mundo, aí não tem nem muito o que se fazer, né? Falando em fluxo desse mundo, de tudo que se tem ouvido, a gente tem que pensar o seguinte, esse mundo é um mundo cheio de atores. Sabe aquela frasezinha assim, está pensando fora da caixa. Se está pensando fora dessa caixa, está pensando dentro de outra. Não existe, não tem como pensar fora da caixa. Como não existe pessoas nesse mundo sem educação. Isso é muito importante quando você pensa nos seus filhos. Os nossos filhos podem não ter sido educados para o propósito para o qual você está pensando. Mas quando nós não assumimos o protagonismo de uma formação, essa geração vai ser formada para outra coisa, a despeito. Nós não vamos escolher se nossos filhos serão educados ou não. Eles vão ser. E nós podemos escolher se eles serão educados pela gente. Exatamente. É isso que a gente tem que escolher. Porque se você não assumir, sem perceber, alguém vai assumir. E vai educar para cumprir um propósito. Meu filho fracassou. Não, ele foi bem sucedido em algo que não valia nada. É pior que fracassar. Ai, meu Deus. Forte, hein? Ó, mas quem está chegando por aqui mais uma vez para contar para a gente um pouco mais desse lugar tão legal que ele está é o Lucas Nascimento, lá no acampamento, trazendo mais informações com a gente. É contigo, Luquinhas. Vou pedir para o Cinega agora mostrar. Ali, eles estão realizando outras atividades ali, então é um grupo grande, eles são divididos até por cor, né? Cada grupo aí tem que cumprir alguns requisitos. Então, cadê eu? Queria até, quem sabe, poder conversar com alguém. A gente chegou a chamar, é o Nicolas, cadê o Nicolas? Que tava por aqui agora. Nicolas. Ah, tá ali, ó. Nicolas. Cadê o Nicolas?
Ele tá ali, ó. Então cada um já vai participar do negócio, tá vendo? Chega aí, cara. Eu sei que você é um daqueles que topou vir pro acampamento, vir pra cá pro retiro. Sim. Mas esse não foi o primeiro, né? Aliás, esse foi o seu primeiro acampamento, né? Sim, foi meu primeiro. Eu vim convidado pelo Diogo, eu sou até de outra religião, só que eu tô amando tanta... o retiro espiritual. Eu não sabia das brincadeiras, eu vim mais pela parte espiritual e eu tô gostando muito. Ficou naquela, será que eu vou? Como é que vai ser por lá? O pessoal vou conseguir me enturmar e no caso tá super enturmado já. Eu me enturmei bastante com o meu time amarelo, que eu acho que vai ganhar, tá? Com o Diogo e com o Cody, que foi o rapaz que se batizou anteontem. Anteontem. Isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai subindo aqui, a gente vai conversar num outro ambiente, que eu sei que é um ambiente que o pessoal gosta também bastante. Mas eu vou continuar aqui participando. E já que você me falou, agora você vai ser o meu guia, vai poder falar um pouquinho como é que funciona aqui. Que tipo de atividade você já fez por aqui? Vocês fazem durante o dia, tem um culto pela manhã? Sim. Durante as atividades? A gente chama de culto da madrugada, só que nem é tão cedo assim. Acho que umas 5, 6 horas. Aí a gente tem uma roda de meditação, bate-papo, pra gente poder conversar sobre os nossos convívios, como que a gente tá se sentindo, poder aprender bastante em relação à Bíblia e tudo mais. Me fala uma coisa, é o seu primeiro, então, acampamento, e você já tá vendo uma mudança, digamos, espiritual, tá aprendendo mais sobre isso? Isso realmente tá fazendo diferença na sua vida? Por incrível que pareça, assim, eu tenho muitos pontos algumas dúvidas que eu tinha e alguns maus hábitos que eu tinha que eu já até consegui consertar. E eu falei, nossa, porque eu vim totalmente diferente de uma religião diferente, falei, nossa, mudou tanto assim, aí eu fiquei até meio assustado. Então, eu tô até meio tentando processar ainda. Tá valendo a pena então? Tá muito a pena. Eu falei pra ele, eu quero que o Diogo, eu quero me vir nos próximos e até nos desbravadores. E quem nunca participou, tá assistindo a gente ali, o que você diria pra quem fica naquela, poxa, ir pra um retiro, tanta gente, às vezes eu não conheço, fico meio assim de sair da minha casa, do conforto, o que você diria pra quem tá assistindo a gente? Eu diria que podem vir, vocês vão se divertir muito, tem muitas atividades legais, e não fora as atividades, mas você que não gosta muito de correr, vem pela parte espiritual, que é muito bom, vai te fazer muito bem. Bom, eu tô terminando então a minha participação. Obrigado por você aceitar falar com a gente aqui. Muito obrigado. Mas ele aceitou com uma condição falar comigo, né? Sim, eu te desafio a pular na piscina de roupa e tudo. Essa foi a condição de falar com a gente, falar, mas desafio é desafio e eu vou aceitar. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar minhas coisas aqui. Eu vou pular junto. Caramba, vai pular comigo. Fechou. Posso pular com a roupa? Ó, o desafio foi aceito, vou aproveitar, o pessoal tá curtindo. O retiro continua e vou aproveitar com o pessoal. Então, pra vocês, bom restante de programa e até uma próxima. Tchau, tchau. Aqui é rápido, vai, vai. Deixa eu falar que eu queria estar ali, viu? Com esse calor, a piscininha dessa, acampando com a galera é tudo de bom, hein? Abraço para todo mundo que está acampando ou acabando hoje, né? Muitos desses acampamentos terminando hoje. A gente vai batendo aquela saudade e tal, né? Mas é bom demais as amizades que são feitas e principalmente esse momento, igual esse rapazinho estava contando pra gente ali, me fugiu agora o nome dele, mas estava dizendo que a princípio uma certa resistência, depois aceitou ir. E aí os cultos da manhã, às 5 horas da manhã, o momento espiritual fortalecendo e ele processando ainda, né? Ele falou processando esse tudo isso. modelo é um modelo muito interessante, porque, por exemplo, se você vai num evento típico de igreja, que é uma série temática, que a gente chama de semana de oração, você tem uma mensagem, por exemplo, no sábado e o próximo encontro vai ser daqui 24 horas. O próximo encontro vai ser na terça, na quarta, na quinta. Então, você tem um delay de 24 horas e um espaço de convívio de uma. No acampamento de carnaval,
Por exemplo, você vai sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, segunda de manhã, você prega o dobro, mas esse sermão desce do púlpito e vai para a fila da comida, que entra na piscina, que vai para o campo. Então, é uma mensagem que não para. E esse pegar na mão é exatamente isso que a gente está falando, né? É um convívio de verdade, não existe discipulado remoto. E todos ali, ao que parece, sem celulares à mão, né? Exatamente. Vamos à interação sua aí de casa. Queremos ouvir você, como a Alessandra Dias. Meu filho é muito focado, sim. Ele adora fazer as tarefas da casa, principalmente as de matemática e ciência. Sempre que ele sente dificuldade em algo, tenta buscar alternativas e se esforça ao máximo para entender. Estamos muito felizes com o progresso dele. Parabéns! Muito legal. Muito bom. Tem mais uma interação? Vamos lá. Beatriz Figueiredo. Eu percebo que ele se distrai com facilidade, especialmente quando está fazendo as tarefas de casa. Às vezes, parece que ele está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Estamos tentando buscar formas de ajudá-lo a melhorar a concentração, mas é um desafio. E aí? Importante ter rotina, né? A criança, ela se sente segura na rotina. Ela sabe que ela vai acordar, que ela vai ter aquele momento de culto em família, vai ter o café da manhã e aí ela vai brincar sozinha ou ela vai ter que fazer o dever. A criança, ela gosta daquela previsibilidade. Isso né? aí, essa palavra. Então, assim, é por isso que a criança, ela gosta de assistir o mesmo filme de novo e de novo, porque ela sente medo numa parte, mas ela sabe que vai se resolver, ela sabe que aquilo vai melhorar. Então, assim, a rotina, ela é fundamental. Obviamente, não precisa ser sempre a mesma, imutável, mas é importante ter uma rotina e saber que aquele é o momento da atividade, mas depois você vai poder brincar ou depois você vai poder ver TV. Porque a gente não está aqui para demonizar nada, de não, chega, até porque eu tenho um Instagram, eu trabalho com a internet. Não é isso que a gente quer. A gente só quer fazer os pais pensarem um pouquinho e saber filtrar o que é para criança. E aí a gente já pode dizer que rede social não é para criança. Muita gente fala, né, nos meus vídeos assim, nossa, quando eu escuto sua voz, meu filho já vem querendo ver. Beleza, se você está segurando, você está controlando. Mas às vezes eu estou falando uma coisa que é para o pai. É para o pai aprender como falar para a criança. Nem todo vídeo a gente vai estar falando como se fosse para a criança, até porque não é um meio para a criança. Então, assim, essa questão de quanto mais informação, melhor, ok, para o pai. Para a criança, não. Ela precisa de menos. Ela precisa... Você falou uma frase de que o seu filho vai ser educado, a gente não sabe por quem, mas ele vai. E a gente quer que essa criança recorra a você. Então, qualquer dúvida você pode me perguntar. Não importa a pergunta, você pode me perguntar, a gente vai resolver junto. Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou procurar e a gente vai aprender junto. Isso daí que a criança precisa entender. É responsabilidade nossa, né? Responsabilidade de pai, de mãe, os educadores outros estão envolvidos, claro, mas nós levamos nossos filhos para a escola já com aquilo que deva ser os princípios norteadores da casa, da família. É responsabilidade nossa. Eu não consigo dar um jeito no mundo, mas se eu não consigo dar um jeito na minha casa, na educação dos meus filhos, ainda que isso seja desafiador porque o mundo não está junto comigo, mas eu preciso ser responsável por isso. Portanto, se essa responsabilidade está em nossas mãos, está também à sua disposição a responsabilidade de ligar agora e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Daqui, 8 lições para você pensar a educação dos seus filhos. Nós vamos falar aqui sobre telas, o excesso delas, o significado disso. Nós vamos falar sobre sexualidade, saúde emocional, sobre vínculo afetivo, vamos falar de vida. Liga pra gente agora no 12 21 27 31 21. Anne, muito obrigada por sua participação, que Deus abençoe a você. Obrigada. Eu quero te responder algo que, como pai, está na minha mente. Quando a gente pergunta e a gente reflete sobre questões tão complexas e tão problemáticas e a gente não consegue escapar disso, a pergunta fica, tá, então o que eu faço? O que eu faço? Eu quero dizer passos básicos e o que você deve fazer, e acredite no que eu estou falando, é infalível. Primeiro, ensine seu filho a obedecer. Um dia alguém me disse essa frase, eu parei e refleti por anos sobre ela, e ela foi determinante quando eu soube que seria ser pai. Alguém me disse a frase assim, se você ensinar seu filho a obedecer, você tem poucas coisas mais para ensinar. Pareceu meio exagerado, mas isso é verdade e é uma verdade absoluta. Ensine o seu filho a obedecer. Coloque do lado dessa frase um verso que a autoriza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que o sábio está dizendo é que não existe nada que possa ser considerado sábio fora dos limites da lei de Deus.
tudo que está fora daquilo que Deus falou, tudo que está além do limite que a lei de Deus exclama e coloca diante de nós, não pode ser considerado sábio, por mais inteligentes e lógicas que essas coisas possam parecer. Então, associa um outro texto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí, conforme eu já respondi, o que é o temor do Senhor? De tudo que você tem ouvido, o resultado, a suma, é: creia em Deus, ou tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Temer a Deus é organizar a vida segundo o que Ele falou. É esperar dEle as respostas e confiar na instrução que Ele deu para tudo. Quando nós ensinamos nossos filhos a obedecer, essa prática, esse caráter de obediência é transferido para o Senhor. Sim, porque nos mandamentos Deus coloca duas grandes categorias. A primeira é de autoridade. E a autoridade começa com não terás outros deuses diante de mim, e o bloco da autoridade termina com honra teu pai e tua mãe. Portanto, esse processo de aprender a obedecer a Deus está diretamente conectado a aprender a obedecer você. Você obedece a Deus e seu filho obedece a Deus por meio de você. Quando ele entende, confia e se entrega a ter a lei de Deus como orientação para a vida, ele vai olhar, por exemplo, para um desafio de uma tela e vai perguntar assim: Deus se agrada disso? Isso é pecado ou não é pecado? Como minha vida se multiplica nisso? Como o próximo pode ter a vida melhorada com isso? E essas perguntas resolvem todos os problemas que estamos diante de nós. Todos eles. E muitas desgraças que têm aparecido no mundo é porque a gente não fez perguntas básicas. É pecado? Não é pecado? A minha vida glorifica a Deus mais com isso? O próximo fica melhor com esse tipo de atitude? E isso vai resolvendo problemas gigantescos. E por fim, confie no Senhor e não se estribes no teu próprio entendimento. Entrega para Ele a direção da sua vida. Ele endireitará as suas veredas. Deus produz em você, na vida do seu filho, de todas as pessoas que Ele transforma, a mente de Cristo. E a mente de Cristo em nós não precisa de nenhum tipo de coisa para ser acrescentada. Ela é plena e suficiente. Obrigada. Amanhã a gente se encontra. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Vem aí o Vida e Saúde.